Oi, tudo bem? Prazer, eu me chamo Osiris e hoje eu quero falar sobre um assunto muito polêmico, um assunto que é tabu para a sociedade, que é a humildade. Você pode ver que quando a gente fala essa palavra, já surge uma certa estranheza, porque ao mesmo tempo eu falo sobre inconsciente coletivo. Ao mesmo tempo que a humildade é tida como um valor para a sociedade, ela é também um tabu e ao mesmo tempo é como se fosse uma ofensa. No sentimento, sabe? É como se fosse uma obrigação. A pessoa precisa olhar para si mesma e precisa ser humilde. E o que a gente compreende com humildade? Eu acredito que humildade se opõe no nosso vocabulário à arrogância. Eu acho que essa é uma das primeiras ilusões da terceira dimensão, né? Ilusão da dualidade. Então, uma pessoa arrogante é uma pessoa que olha para si mesma e se coloca acima das outras pessoas, de alguma maneira. E uma pessoa humilde é uma pessoa que se coloca abaixo das outras pessoas, de alguma maneira, como inferior. Então, na nossa sociedade, a forma como ela é construída é toda puxada para isso, né? Existem pessoas que estão acima de alguém e pessoas que estão abaixo de alguém. Na cadeia de trabalho, na cadeia familiar, etc e tal. Curioso isso. E ao mesmo tempo, eu acredito. Aqui eu vou dar só a minha opinião, tá bom? A gente entende esses adjetivos, arrogância e humildade, sempre olhando muito para fora, sabe? É sempre em termos de comparação. Ninguém nunca é humilde para si mesmo. Ou arrogante para si mesmo. Uma pessoa só é arrogante quando ela está se portando como outra pessoa acima. E uma pessoa só é humilde quando diante de uma outra pessoa ela se coloca abaixo. A gente está sempre olhando para fora para poder definir esses padrões, esses valores. E eu acho que é esse o principal problema de compreender o que é a humildade, sabe? Porque para mim não se trata disso. Não se trata de olhar para fora e ver como é que você pode se comparar com o externo. Eu acho que se trata de conseguir olhar para dentro e perceber quem a gente é, sem comparação, sem comparação com o externo. É conseguir olhar para si mesmo e conseguir responder, não diante da sociedade, dos moldes, dos padrões, mas diante de nós mesmos. Quem nós somos? Quais são nossos dons? Quais são nossos talentos? Quais são nossas virtudes? Quais são nossas paixões? Quais são nossos valores? Né? Qual é o nosso propósito em última instância? E conseguir ter uma convicção e uma certeza muito grande sobre isso. É claro que o propósito da gente vai sendo construído ao longo da vida, né? Então a gente tem uma sementinha, a gente parte de um ponto, que é o ponto em que a gente compreendeu alguma coisa, a paixão primordial e o valor primordial, né? Ou seja, aquilo que a gente quer defender e curar na sociedade, e a gente tem uma paixão para isso. Mas essa paixão vai criando formas diferentes ao longo da vida, né? À medida que a gente vai aprendendo um pouco mais sobre isso. Mas a certeza tá nisso, sabe? Tá em conseguir entender a nossa própria busca. Eu acredito que para uma pessoa ser verdadeiramente humilde, ela tem que ter muita coragem. Coragem para olhar para o externo,
olhar para os padrões sociais e para tudo aquilo que está sendo feito, para as imposições das pessoas e dizer, de alguma maneira, essa realidade não está ressoando tanto comigo. E aí ela precisa ter coragem para se perguntar quem ela é, o que ela está fazendo na vida, por que ela existe. E a partir disso, começar a se vasculhar, entender as próprias paixões, entender os próprios valores, para saber como ela consegue se levantar, se erguer, não no sentido de se colocar superior a alguém, entenda, faça o exercício de imaginar que é uma pessoa sozinha no meio do nada, uma pessoa numa ilha. Tá lá na ilha, tá sentada, sem nada para fazer, se perguntando como é que ela vai se manter, se sustentar. Aí ela precisa olhar para si mesma e se levantar. E aí, a partir disso, ela começa a se vasculhar para perceber quais são os dons e talentos dela, as habilidades dela. E começar a se descobrir. E a partir dessa descoberta interna, desse mergulho dentro de si mesmo, aí ela começa a agir no externo. No sentido de, nesse exemplo da ilha, procurar como é que ela pode ter um abrigo e como é que ela pode se alimentar, se ela tem que plantar alguma coisa ou não. E aí, nesse processo, no meio desse trabalho, a pessoa vai experimentando e vai descobrindo mais sobre si. E quando ela descobre profundamente a si mesma, ela sabe o que ela precisa curar. Eu não gosto muito da palavra resolver, porque traz uma certa obrigatoriedade, entende? Não é resolver o termo é curar. E curar é trazer entendimento para alguma coisa que existe na sociedade, que ela se sente profundamente mexida com aquilo, e ela usa os dons e talentos dela para dizer, isso aqui está um pouquinho desajustado. Tem um canto, eu acho que é da Umbanda, um canto de Ansan, que me deixa muito fascinado. Ele fala, quem deu esse nó, deu mal feito. Quem deu esse nó, deu mal feito. Eu vou desmanchar, eu vou desmanchar. A corda que enrola, eu vou desfiar. A corda que enrola, eu vou desfiar. Deixa a luz trabalhar, deixa a luz trabalhar. E o engraçado nesse cântico é que é um canto de banimento, né? Você está falando com Yansan, para Yansan banir alguma coisa, desfazer o nó de alguma coisa, desfazer o mal feito de alguma coisa. Mas no cântico, eles não definem as coisas como boas ou como ruins, como má atitude ou boa atitude. Eles simplesmente falam, quem deu esse nó, deu mal feito. E eu acho que essa que é a atitude que a gente tem que ter com relação à sociedade, sabe? É olhar para alguma coisa e não ficar julgando aquela coisa como boa, como ruim, como certo ou errado. É simplesmente parar para ter atenção. E aí a gente está andando lá, buscando nosso propósito, se entendendo, e de repente a gente se depara com alguma coisa que é como se fosse um nozinho. E é um nozinho que está mal ajustado, porque alguém não entendeu alguma coisa. Então a gente pega aquele nozinho e desfaz. Eu vou desmanchar. E desmanchar é voltar ele para a posição atual, para ver como é que a gente, com nossa própria essência, com nossos próprios dons e talentos e virtudes, consegue refazer. Quando a gente olha para alguma coisa e se compara com relação a ela, do tipo, o padrão social é tipo, nossa, olha esse nó, alguém fez esse nó muito mal, eu faria diferente. E aí a gente se compara com o externo, sabe? A gente se compara com quem fez o nó antes da gente, com quem teve uma atitude X antes da gente, ou como a gente foi afetado por aquilo. Mas quando a gente está no próprio centro,
a gente olha o nó e diz, caraca, olha só esse nó. Tá um pouquinho desajustado. E aí ele pode prejudicar alguém em algum momento. Eu acho que eu vou pegar ele aqui, eu vou desmanchar ele um pouco. Aí eu vou fazer outra vez. E pronto, deixa lá e segue o próprio caminho. Mas para conseguir fazer bem o próprio nó, o nosso nó, a gente tem que entender que o nó mal feito, em última instância, é uma atitude de não entendimento sobre o próprio propósito. As pessoas fazem mal às outras porque elas estão com dúvidas com relação ao próprio propósito. Porque não conseguem entender a si mesmas. E propósito é muito mais do que profissão. É, é saber profundamente o que a gente está fazendo no mundo. O que a nossa vida construiu em nós. Para desatar os nós de alguma coisa. O mundo está cheio de nó. Cheio, cheio, cheio. E as pessoas ficam olhando para os nós umas das outras e ficam brigando por causa dos nós. Aí elas mesmas vão lá e começam a fazer nós mal feitos também. Sabe? E todo mundo fica muito enredado. Tem que desfazer. E desfazer com calma, sabe? Entendendo quem a gente é. Então, pra mim, o humilde não é uma pessoa que olha para si mesmo em comparação ao outro e se coloca abaixo de alguma maneira. Eu acredito que isso também é arrogância. Porque pra mim, arrogância é a atitude de comparação. Qualquer atitude de comparação, quando eu me comparo com outro, eu estou cometendo uma atitude de arrogância. E essa arrogância, pra mim, é motivada pela culpa. Toda arrogância carrega um pouco de culpa. E a culpa é a autoaversão. A diferença é que na arrogância, a gente disfarça essa autoaversão com uma autoafirmação que é superficial, porque ela não fala da essência de quem a gente é. Ela fala de alguma coisa que a gente tem, de alguma coisa que a gente fez no passado, de alguma coisa que a gente quer fazer no futuro, né? O que a gente construiu ao longo da vida. Mas a gente não é o que a gente construiu. Se eu, sei lá, sou um artesão e eu faço uma casa de madeira, eu não sou a casa de madeira. Eu sou uma pessoa que entendeu a si mesma e percebeu em si um talento para fazer obras de arte com madeira. Mas a gente está o tempo todo tentando atribuir valor pra gente a partir daquilo que a gente faz ou aquilo que a gente tem. E isso, pra mim, é arrogância, sabe? Então não tem a ver com se colocar acima ou se colocar abaixo. Tem a ver com olhar pra fora, com olhar pro externo. E se comparar com o externo de alguma maneira. A humildade existe um movimento que é pra dentro. E quando a gente está dentro de si mesmo, no centro de si mesmo, entendendo quem a gente é, o que a gente está fazendo no mundo, é uma atitude meio que natural, sabe? As pessoas estão vivendo e estão fazendo as coisas dela. Alguém vem e faz alguma coisa que na sua percepção pode ser melhor ou pior que você. Mas você compreende que você está entendendo o próprio propósito e está melhorando esse propósito. Todo propósito é como se fosse uma semente, né? No RPG a gente trabalha com níveis. Então você começa o jogo no nível 1, aí você tem uma série de habilidades e características que são baixinhas. Né? Aí você vai para o nível 2, nível 3, à medida em que você vai evoluindo de nível, você vai adquirindo novas ferramentas, novos poderes, novas habilidades, né? Porque você está aprendendo, experiência é isso. É aprendizado. Então você olha para o outro e você diz, olha só que legal, ele está descobrindo o propósito dele e ele está em tal nível, que bacana. O que eu posso aprender de bom com o nível que eu tenho aqui agora? Ah, essa ferramenta aqui que eu tenho. Porque cada pessoa recebe a ferramenta necessária pro nível de aprendizado que ela tem. Né? Eu não tenho, se eu fosse, sei lá, um professor de esgrima, eu não ia começar dando uma espada super afiada para uma pessoa. Eu vou dar um toquinho de madeira. Pega esse toquinho de madeira aqui e aprende com ele. Né? A gente faz isso o tempo todo na nossa vida, né? Sempre que a gente começa alguma coisa do zero,
E é esse o grande ponto, né? É, é engraçado. Mas eu acredito que as grandes lições de humildade surgem quando a gente precisa começar alguma coisa do zero. Sem base, sabe? Sem tipo recurso anterior, sem alguém que nos deu alguma coisa, sem herança, né? E aqui eu não estou advogando contra a herança, cada pessoa faz o que quiser com o dinheiro que tem, inclusive beneficiar os filhos. Mas eu acredito que a atitude principal do filho que recebe a herança, e eu acredito que a maioria dos contos vai falar sobre isso de uma certa maneira, né? Se a gente olha para as mitologias e para como esse processo acontece, a gente vai ver que a pessoa sempre tem que começar do zero de alguma maneira. Então ela recebe a herança e aí ela diz, ah, legal, bacana, eu vou fazer uma outra coisa. Ela vai e faz essa outra coisa e começa de si mesma. E aí nisso, ela precisa começar a entender como é que ela vai fazer para subsistir, como é que ela vai fazer para prosperar, sabe? Olhando para si mesma e olhando para os próprios talentos e olhando para as próprias virtudes para saber como é que ela pode construir isso. E aí no meio desse caminho ela vai aprendendo, sabe? Ela começa com um pouquinho, chega lá um pequeno recurso, ela pega esse pequeno recurso e ela administra ele e a partir disso guarda uma receitinha e tem um outro recursinho, né? Reinveste para ter um outro recursinho. E ela, do começo, eu acho que esse trabalho de começar do zero, mais do que ser aquela coisa do tipo o self-made man, né? Esse padrão norte-americano que eu acho que está distorcido, mesmo, mais do que falar sobre a gente acumular riqueza e acumular bens, o ato de começar do zero faz a gente conseguir, primeiro, ter independência do externo e não depender de ninguém, para a partir disso conseguir entender como é que a gente pode ser autossuficiente e resolver alguma coisa no mundo, né? Curioso isso. Para falar sobre humildade, a gente tem que falar sobre um monte de coisas diferentes, né? Por isso que é um tabu. Porque é isso. Em última instância, toda a economia é baseada em problemas a serem resolvidos e pessoas que têm alguma solução. É isso. Né? Só que a gente não olha para o problema se comparando com o problema. A gente olha para si mesmo e percebe nosso próprio sentimento com relação àquilo. Ah, isso me afetou de certa maneira na minha vida. E aí foi ruim pra mim. Não seria legal que fosse que isso acontecesse com outras pessoas, né? Putz, que saco. Aí a gente pega nossos dons, nossos talentos e diz, ah, deixa eu resolver isso aqui. E aí pronto, resolve. Olhando para si mesmo, entendendo profundamente a si mesmo, entendendo profundamente nossos talentos, quem a gente é. Em última instância, para mim, isso é humildade. Não tem a ver com se colocar abaixo ou acima, não tem a ver com dobrar o joelho para alguém, não tem a ver com ficar se humilhando diante de uma estátua ou se humilhando diante de uma Bíblia. Porque tudo isso fala do externo, entende? Não é o problema da religião, não é o problema da idolatria. Eu falo sobre isso porque é o padrão no qual a gente foi construído, né? A gente cresceu numa sociedade cristã. Então a gente precisa falar sobre esses assuntos. Mas isso ainda é olhar para o externo, sabe? Enquanto a gente está lá batendo cabeça e se ajoelhando e orando e falando, a gente está olhando para outro ser. E eu acredito particularmente que quando Jesus falou eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava dizendo eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu, o eu. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Por ele tudo foi feito, e nada do que foi feito sem ele se fez. E o verbo era vida, e a vida é a luz dos homens. João vai explicar isso, né? Eu preciso falar sobre a Bíblia, meu Deus do céu, não tem nem pra onde fugir. E João vai começar dizendo que, gente, pelo amor de Deus, antes de qualquer coisa, entendam o que Cristo falou. Ele está falando sobre uma essência maior, que está desde o início do mundo com Deus. E Deus, para mim, é o primeiro elétron.
Aí você pode ver um vídeo sobre mecânica quântica. Eu vou falar isso em quase todo vídeo. Né? Então, percebem essa força? Essa força é a luz dos homens. A luz dos homens é o entendimento dos homens. Quando tem luz em algum lugar, então naturalmente não você consegue enxergar melhor, né? Luz dos homens é clareza. Clareza sobre si mesmo. Quando ele falou eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava dizendo o eu, olhando para mim, para dentro de mim, entendendo quem eu sou, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu propósito, qual é a minha missão, encontro o caminho. O meu caminho. O que eu preciso construir. O meu propósito. E nisso eu vou encontrando a verdade, a minha verdade. E a minha verdade é que, em última instância, não existe comparação. Porque todos nós somos exatamente como aqueles elétronzinhos dentro das partículas subatômicas, velho. Uma onda de probabilidade, uma eterna possibilidade esperando pela perspectiva do observador para se manifestar. Todos os elétrons se comportam como um, entende? Não existe ideia de separação. Para mim, quando surge a ideia de separação é que surge o problema, né? Então, quando eu olho profundamente para mim, eu naturalmente começo a ver uma teia intrincada de eventos. Olha só, tal coisa aconteceu comigo, minha família tem tal desestrutura, de onde é que vem? Ah, vem de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Olha só como eu sou um resultado natural de todo o meio que me afeta de alguma maneira e eu ajo no mundo e eu afeto o meio também. Olha só essa teia intrincada que existe. Aí a gente entende que a gente é só uma parte de uma teia infinita. E nisso a gente entende a verdade, sabe? A gente procura entender que teia é essa, de onde é que ela vem, por que tudo isso existe. E com essa curiosidade a gente encontra vida. E vida para mim é paixão. Paixão genuína por alguma coisa, de forma que a gente não precisa olhar para o externo se comparando com quem está fazendo melhor ou pior. Acho que quando a gente está apaixonado por alguma coisa, o primeiro fenômeno que acontece quando a gente está apaixonado por alguma coisa mesmo é que a gente está totalmente focado em fazer aquilo. E aí, dane-se o que está acontecendo no externo. Quando eu comecei a me apaixonar por astrologia, eu lembro que eu ficava no computador direto, lendo coisa, baixando coisa. Aí alguém vinha falar comigo, eu dizia, putz, grila, agora eu não posso, tô estudando. Às vezes eu queria ficar só em casa lendo, né? Aí depois eu comecei a matar trabalho para continuar estudando, para continuar lendo. Aí eu peguei um outro emprego, né? Que me permitia trabalhar menos para continuar fazendo aquilo. Até que consegui fazer a transposição e viver só de astrologia. E o tempo todo eu estava olhando só para mim, só pro trabalho que eu estava fazendo. E esse trabalho naturalmente estava beneficiando outras pessoas, porque a minha paixão pela astrologia me fazia olhar para uma outra pessoa e dizer, olha só, essa pessoa não está sabendo qual é o propósito dela, olha que legal, acho que eu posso ajudar, legal. Aí eu vou lá e eu ajudo, e nisso eu beneficio uma outra pessoa. Mas eu estou fazendo o meu rolê e olhando para mim. E eu estou ajudando outra pessoa a fazer o rolê dela e olhar para si mesma e naturalmente beneficiar os outros. Eu acho que a gente só se torna realmente egoísta, avarento, quando a gente não sabe quem a gente é. Porque a gente fica buscando aprovação e buscando segurança em coisas externas, sabe? Em última instância é isso. Caraca, é engraçado. Eu falo sobre o cristianismo e eu me altero, né? Eu acho que é a tão social mesmo. Ai, ai. Então, é isso. Pra mim, humildade é entender profundamente quem a gente é. E a humildade é o ato que exige mais coragem de qualquer pessoa. Porque a coragem de olhar para si mesmo, saber quem a gente olhar para os padrões sociais, entender o que naqueles padrões representa a nossa essência e o que não representa a nossa essência. E a partir disso,
conseguir entender quem a gente é. A nossa missão. Olha, eu tô aqui no mundo. O meu valor é que tal coisa me machucou e eu preciso entender essa coisa e por que ela aconteceu. Ah, aconteceu por tal motivo. Ah, bom. Agora eu vou pegar a minha paixão e eu vou desatar o nó. Quem deu esse nó, deu mal feito. Quem deu esse nó, deu mal feito. Eu vou desmanchar, eu vou desmanchar. A corda que enrola eu vou desfiar. A corda que enrola eu vou desfiar. Deixa a luz trabalhar, deixa a luz trabalhar. Não é à toa que fogo nas tradições esotéricas tem relação com vontade. E vontade é propósito. É quem a gente é. E quando a gente sabe profundamente quem a gente não se compara com o externo. Não se coloca nem abaixo nem acima de uma outra pessoa. A gente é exatamente o elétron na teia intrincada de elétrons fazendo o próprio trabalho. E naturalmente beneficiando alguma outra pessoa. Porque é isso. Aquilo que eu faço porque eu amo naturalmente transborda para alguma outra pessoa. Gratidão, por hoje é só. Olha só, a luz da vida é um sonho meu e da Ana. A Ana trabalha com as medicinas da floresta, rapé, ayahuasca. Eu trabalho com propósito, orientação vocacional, enfim, etc e tal. Você pode ver isso lá no site. A luz da vida é um sonho, e um sonho nosso de construir uma nova sociedade. Uma sociedade onde todas as pessoas sejam simultaneamente livres, mas ao mesmo tempo fazer com que todas as pessoas entendam o próprio propósito de vida. Porque essa é a única maneira da gente poder ter uma liberdade que não distorce o meio e que não causa desequilíbrios aos demais, né? Então a liberdade precisa caminhar com propósito. Então a gente trabalha basicamente utilizando ferramentas para trazer entendimento para as pessoas, porque é o que funciona pra gente. E, bom, o nosso grande objetivo é isso, né? É conseguir pegar a nossa cura e o nosso entendimento, compartilhar com outras pessoas, ajudá-las a entender o próprio propósito, a própria missão, trabalhar com as medicinas para que elas possam ter entendimento sobre si mesmas e com isso ir espalhando a mensagem para outras pessoas, né? A mensagem do propósito, de como a gente encontra o propósito, de como a gente entende quem a gente é profundamente. E aí, em última instância, a gente quer realmente trabalhar em conjunto com outras pessoas para poder formar um elo e uma corrente de quem olhou para esse mundo e percebeu que tem coisas muito erradas e quer fazer diferente. Então, se você se identifica de alguma maneira com esse pensamento e com essa causa, você pode olhar aqui embaixo, eu vou deixar alguns linkzinhos para você conhecer um pouco mais sobre a gente, tá? E aí você pode se sentir livre para poder mandar mensagem, tá? Não é porque tem esses links aí que tipo, oh meu Deus do céu, eu vou ter que fazer isso para poder contribuir com eles. Não, você pode mandar um e-mail pra gente e dizer, cara, eu me interessei pela causa, eu quero colar um pouco mais com vocês para entender como é que isso funciona, né? E aí a gente está sempre aberto para poder fortalecer esses laços de comunicação. Então, fique livre para poder conhecer um pouco mais sobre a gente, tá? Pode nos chamar no Facebook, no Instagram, mandar mensagem, que a gente conversa tranquilamente. Vamos construir um mundo novo junto, tá? Pra mim é essa a ideia. É um monte de gente somando e colando mesmo para poder levar uma nova mensagem, porque do jeito que tá difícil. Então é isso. Um beijo, abraço para todos, até a próxima.